Salmos 34:18, uma promessa de consolo para os aflitos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Este versículo do Salmo 34 é um bálsamo para a alma, especialmente em tempos de sofrimento e angústia. Ele nos revela a profunda compaixão de Deus por aqueles que estão feridos e desanimados. O que este versículo nos ensina? A proximidade de Deus. O Senhor não está distante dos que sofrem, mas está perto deles. Essa proximidade é um grande conforto, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. O coração quebrantado, e a expressão coração quebrantado se refere a um coração contrito, humilde e reconhecedor de sua própria fragilidade e dependência de Deus. Um espírito contrito é aquele que está arrependido de seus pecados e busca a Deus. A salvação de Deus. Deus não apenas está perto dos aflitos, mas também os salva. Essa salvação pode se manifestar de diversas formas, incluindo o perdão dos pecados, a cura emocional, a libertação do sofrimento e a esperança para o futuro. Por que este versículo é importante? Consolo. Ele oferece consolo e esperança para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Chamado à humildade, nos convida a reconhecer nossa necessidade de Deus e a buscarmos sua presença. Promessa de cura, assegura-nos que Deus está pronto a curar as feridas de nossa alma. Como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Reconhecer nossa necessidade de Deus. Quando estamos sofrendo, é importante reconhecer que não podemos superar tudo sozinhos e buscar a ajuda de Deus. Aproximar-nos de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, podemos fortalecer nosso relacionamento com Deus. Confiar em suas promessas. Devemos confiar que Deus cumprirá suas promessas e nos levará através de qualquer tempestade. Oferecer consolo aos outros, e assim como Deus está perto de nós, podemos estar perto daqueles que estão sofrendo, oferecendo-lhes palavras de conforto e apoio. Em resumo, Salmo 34:18 é uma declaração poderosa sobre o amor e a compaixão de Deus por seus filhos. Ele nos lembra que, não importa o que estejamos enfrentando, podemos encontrar refúgio em seus braços. Um refúgio seguro em Deus. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmos 27:10. Este versículo nos oferece uma profunda declaração de fé e confiança em Deus, especialmente em momentos de grande vulnerabilidade. Ele expressa a certeza de que, mesmo quando aqueles que mais amamos nos faltam, Deus estará sempre presente para nos acolher e proteger. O que este versículo nos ensina? A fidelidade de Deus, e mesmo quando as relações humanas falham, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Ele é o nosso refúgio eterno e seguro. A suficiência de Deus. Deus pode suprir todas as nossas necessidades, incluindo as emocionais e afetivas. Ele é capaz de preencher qualquer vazio em nossas vidas. A importância da fé, e este versículo nos convida a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé é o que nos permite experimentar a presença e o cuidado de Deus em nossas vidas. A natureza do relacionamento com Deus. A relação com Deus é mais profunda e duradoura do que qualquer relacionamento humano. Ele é o nosso Pai Celestial e sempre estará conosco. Por que este versículo é importante? Consolo. Ele oferece consolo e esperança para aqueles que se sentem abandonados ou sozinhos. Segurança. Nos assegura que temos um lugar seguro nos braços de Deus. Força, e nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida com coragem e confiança. Como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Cultivar um relacionamento com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da participação em atividades da igreja, podemos fortalecer nosso vínculo com Deus. Confiar em Deus em todas as circunstâncias, e mesmo quando as coisas não saem como planejamos, devemos confiar que Deus está no controle. Compartilhar nossa fé com os outros. Podemos compartilhar este versículo e o conforto que ele nos traz com aqueles que estão passando por dificuldades. Em resumo, Salmos 27:10 é uma declaração poderosa sobre a fidelidade e o amor de Deus. Ele nos lembra que, não importa o que aconteça, podemos encontrar segurança e conforto em seus braços. Deuteronômio 31:6, uma promessa de força e companhia.
Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Este versículo, presente no livro de Deuteronômio, é uma poderosa mensagem de encorajamento e esperança para o povo de Israel, e continua a ser relevante para os cristãos hoje. O que este versículo nos ensina? A presença de Deus. O versículo enfatiza que Deus está com seus filhos, os acompanhando em todas as jornadas. Ele não é um Deus distante, mas um Deus próximo e presente. A necessidade de coragem em diante dos desafios e medos. Deus nos chama a sermos fortes e corajosos. Ele nos equipa com o que precisamos para superar qualquer obstáculo. A promessa de proteção em Deus promete não deixar nem desamparar seus filhos. Essa promessa nos traz segurança e tranquilidade em meio às incertezas da vida. A importância da confiança. Para experimentar a presença e a proteção de Deus, é fundamental confiar em suas promessas. Por que este versículo é importante? Consolo, oferece conforto e esperança em tempos de dificuldades. Força, nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem. Direção, nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus nos guia. Fundação para a fé, é um dos muitos versículos que reforçam a nossa fé em um Deus poderoso e fiel. Como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Confiar em Deus em todas as circunstâncias, e mesmo quando as coisas não saem como planejamos, devemos confiar que Deus está no controle. Compartilhar nossa fé com os outros. Podemos compartilhar este versículo e o conforto que ele nos traz com aqueles que estão passando por dificuldades. Enfrentar os desafios com coragem e lembrar desta promessa nos dá a força necessária para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar. Em resumo, Deuteronômio 31:6 é uma declaração poderosa sobre o amor e o cuidado de Deus por seus filhos. Ele nos assegura que, não importa o que enfrentemos, Deus estará sempre conosco. Josué capítulo 1 versículo 9, uma promessa de força e coragem. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Este versículo, presente no livro de Josué, é uma das passagens mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. Ele encapsula a essência da fé e do relacionamento com Deus, oferecendo um guia para enfrentarmos os desafios da vida com coragem e confiança. O contexto histórico. Josué estava prestes a assumir a liderança do povo de Israel, após a morte de Moisés. A tarefa de conquistar a terra prometida era imensa e desafiadora. Diante deste cenário, Deus o encoraja com estas palavras poderosas. O que este versículo nos ensina? A presença de Deus. Deus promete estar com Josué em todos os momentos, em todos os lugares. Essa promessa se estende a todos os seus filhos. A importância da coragem em a fé sem obras é morta. A coragem é a expressão da nossa confiança em Deus, nos impulsionando a agir. A superação do medo. O medo é um inimigo da fé. Deus nos chama a superar nossos medos, confiando em sua força e proteção. A responsabilidade individual. Deus nos chama a agir, a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas e a cumprir a missão que Ele nos confiou. Por que este versículo é importante? Consolo, oferece conforto e esperança em tempos de incerteza e medo. Força, nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem. Direção, nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus nos guia. Fundação para a fé, é um dos muitos versículos que reforçam a nossa fé em um Deus poderoso e fiel. Como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Cultivar um relacionamento com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, podemos fortalecer nosso vínculo com Deus e experimentar sua presença em nossas vidas. Confiar em Deus em todas as circunstâncias, e mesmo quando as coisas não saem como planejamos, devemos confiar que Deus está no controle. Compartilhar nossa fé com os outros. Podemos compartilhar este versículo e o conforto que ele nos traz com aqueles que estão passando por dificuldades. Enfrentar os desafios com coragem e lembrar desta promessa nos dá a força necessária para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar. Em resumo, Josué 1h09 é uma declaração poderosa sobre o amor e o cuidado de Deus por seus filhos.
Ele nos assegura que, não importa o que enfrentemos, Deus estará sempre conosco. Algumas perguntas para reflexão. De que forma você já experimentou a presença de Deus em sua vida? Como este versículo pode te ajudar a enfrentar seus medos e incertezas? Quais são as atitudes que demonstram nossa confiança em Deus? Aplicando este versículo em nosso dia a dia. Antes de uma decisão importante, lembre-se da promessa de Deus e peça sabedoria para tomar a decisão correta. Em momentos de dificuldade, recite este versículo para se fortalecer e encontrar conforto. Ao compartilhar sua fé, use este versículo para encorajar outras pessoas e mostrar-lhes o amor de Deus. Este versículo não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade poderosa que pode transformar nossas vidas. Ao confiarmos em Deus e seguirmos seus caminhos, experimentaremos a paz, a alegria e a vitória que Ele promete. Mateus 27:46, um grito de angústia e um mistério da fé. E, por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: E Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este versículo, pronunciado por Jesus Cristo na cruz, é um dos mais profundos e desafiadores de toda a Bíblia. Ele expressa um momento de intensa angústia e desespero, contrastando com a imagem que muitas vezes temos de Jesus como um ser divino e invulnerável. Jesus, sendo totalmente humano e divino, experimentou a dor e o sofrimento em sua plenitude. Neste momento, ele sentiu a separação de Deus Pai, experimentando a angústia do pecado e da morte. A frase Eli, Eli, lama sabactani é uma citação do Salmo 22, que fala sobre o sofrimento do servo de Deus. Jesus, ao pronunciar estas palavras, demonstrava que estava cumprindo as Escrituras. A razão pela qual Jesus clamou por Deus Pai, mesmo sendo Deus, é um mistério que desafia a nossa compreensão. Alguns teólogos sugerem que este momento representa a experiência máxima da humanidade de Jesus, enquanto outros veem nele um ato de humildade e submissão à vontade do Pai. Demonstra que Jesus compartilhou das mesmas fraquezas e sofrimentos que nós. Mostra como os salmos podem ser aplicados à vida de Jesus e à nossa própria vida. Ao vermos Jesus sofrendo, somos motivados a ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. O sofrimento de Jesus na cruz foi o preço pago por nossos pecados. Ao vermos Jesus sofrendo, reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Este versículo nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de nosso sofrimento. Ao lembrarmos do sofrimento de Jesus, somos mais capazes de ter compaixão pelos que estão sofrendo. Este versículo nos lembra do grande amor de Deus por nós, que se manifestou na cruz. Em resumo, Mateus 27:46 é um versículo profundo e desafiador que nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, a humanidade de Jesus e o significado do sofrimento. Ao contemplarmos este mistério, somos levados a um relacionamento mais profundo com Deus e a uma compreensão mais completa do amor de Cristo. Este versículo, embora seja um mistério, nos oferece uma oportunidade de crescer em nossa fé e de nos conectar mais profundamente com o sofrimento e a redenção de Cristo. Um amor incondicional e eterno. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías capítulo 49 versículos 15 e 16. Nestes versículos, o profeta Isaías nos apresenta uma das mais belas e poderosas declarações de amor de Deus por seu povo. Através de uma comparação comovente, o Senhor nos assegura de seu amor incondicional e eterno. A comparação com o amor de uma mãe por seu filho é profundamente significativa. A imagem de uma mulher amamentando e cuidando de seu bebê é universal e evoca sentimentos de ternura e proteção. Ao afirmar que nem mesmo uma mãe poderia esquecer seu filho, Isaías eleva o amor de Deus a um nível ainda mais sublime. Deus declara que, mesmo que uma mãe, em circunstâncias extremas, pudesse esquecer seu filho, ele jamais se esquecerá de seu povo. Essa promessa nos traz um profundo conforto e segurança. Também afirma ter gravado seu povo nas palmas de suas mãos.
Essa imagem vívida transmite a ideia de que somos preciosos para Ele, como um tesouro guardado. Os muros mencionados no versículo podem se referir à proteção divina ou à cidade de Jerusalém, simbolizando a constante vigilância de Deus sobre seu povo. O que podemos aprender com estes versículos? O amor de Deus é incondicional, não importa o que tenhamos feito, Deus continua a nos amar. Somos preciosos aos olhos de Deus e não devemos nunca esquecer que cada um de nós é único e amado por Deus. Deus está sempre conosco. Podemos contar com a presença e proteção de Deus em todas as circunstâncias da vida. Mesmo em momentos de desânimo e solidão, podemos encontrar conforto nesta promessa de amor eterno. É nele que deve estar nossa confiança e esperança. A aplicação da palavra em nossa vida irá nos ajudar a superar a culpa. Estes versículos nos libertam da culpa e do sentimento de não sermos dignos do amor de Deus. Encontraremos força em tempos difíceis. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar desta promessa e encontrar força para continuar. A certeza do amor de Deus nos motiva a buscar um relacionamento mais profundo com Ele, nos aproximarmos cada vez mais dele. Podemos compartilhar esta mensagem de esperança com aqueles que estão sofrendo. Exercemos o amor quando compartilhamos algo que nos beneficia, alivia a nossa dor da alma. Em resumo, Isaías 49 2.15-16 é uma declaração de amor que nos oferece conforto, esperança e segurança. Ao meditarmos nestas palavras, podemos experimentar a profundidade do amor de Deus por nós e fortalecer nossa fé. Marcos 15h34, um grito de angústia e um mistério da fé. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que, traduzido, é, Deus meu, por que me desamparaste? Este versículo, pronunciado por Jesus Cristo na cruz, é um dos mais profundos e desafiadores de toda a Bíblia. Ele expressa um momento de intensa angústia e desespero, contrastando com a imagem que muitas vezes temos de Jesus como um ser divino e invulnerável. O que significa este versículo? Um grito de angústia. Jesus, sendo totalmente humano e divino, experimentou a dor e o sofrimento em sua plenitude. Neste momento, ele sentiu a separação de Deus Pai, experimentando a angústia do pecado e da morte. O cumprimento da profecia, a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani é uma citação do Salmo 22, que fala sobre o sofrimento do servo de Deus. Jesus, ao pronunciar estas palavras, demonstrava que estava cumprindo as Escrituras. Um mistério da fé, a razão pela qual Jesus clamou por Deus Pai, mesmo sendo Deus, é um mistério que desafia a nossa compreensão. Alguns teólogos sugerem que este momento representa a experiência máxima da humanidade de Jesus, enquanto outros veem nele um ato de humildade e submissão à vontade do Pai. Por que este versículo é importante? Revela a humanidade de Jesus, demonstra que Jesus compartilhou das mesmas fraquezas e sofrimentos que nós. Confirma a inspiração bíblica e mostra como os salmos podem ser aplicados à vida de Jesus e à nossa própria vida. Nos convida à compaixão e ao vermos Jesus sofrendo, somos motivados a ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. Nos lembra do preço da salvação, o sofrimento de Jesus na cruz foi o preço pago por nossos pecados. Como podemos aplicar este versículo em nossas vidas? Reconhecer a nossa humanidade, ao vermos Jesus sofrendo, reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Aprofundar nossa fé com este versículo nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de nosso sofrimento. Ao lembrarmos do sofrimento de Jesus, somos mais capazes de ter compaixão pelos que estão sofrendo. Este versículo nos lembra do grande amor de Deus por nós, que se manifestou na cruz e nos dá um coração mais quebrantado e podemos perceber o quanto somos imperfeitos por não agradecer sempre pelo sacrifício de Jesus. Esse é um versículo profundo e desafiador que nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, a humanidade de Jesus e o significado do sofrimento. Ao contemplarmos este mistério, somos levados a um relacionamento mais profundo com Deus e a uma compreensão mais completa do amor de Cristo. Uma fortaleza em meio à tribulação, definição de 2 Coríntios capítulo 4 versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados.
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo, presente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um hino à esperança em meio às dificuldades. Paulo, um dos maiores apóstolos do cristianismo, compartilha aqui a sua própria experiência e oferece um guia para todos aqueles que enfrentam sofrimentos e perseguições. A tribulação é inevitável, mas Paulo reconhece que a vida cristã é marcada por tribulações. As dificuldades fazem parte da jornada de fé. A esperança em meio à tribulação, apesar das dificuldades, Paulo não se deixa abater. Ele encontra força e esperança em Cristo. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma confiança profunda em Deus, mesmo em meio às maiores provações. Aprendemos com esses versículos que a forma como vemos as dificuldades influencia profundamente a nossa experiência. Paulo nos ensina a olhar para as tribulações não como fim, mas como oportunidades de crescimento espiritual. Paulo não enfrentou as tribulações sozinho. A comunidade cristã oferece apoio, encorajamento e força. Não fique sozinho, a comunidade tem muito poder. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle. Podemos confiar em sua sabedoria e amor. Ele é soberano. Como aplicar este versículo em nossa vida? Cultivar uma perspectiva eterna. Devemos lembrar que as dificuldades desta vida são temporárias e que a nossa esperança está em um futuro com Deus. Buscar apoio na comunidade, conectar-se com outros cristãos para compartilhar as lutas e celebrar as vitórias, sob a direção de Deus. Orar e meditar na palavra de Deus, a oração e a leitura da Bíblia são fontes de força e sabedoria. Ao servir aos outros, encontramos propósito e esquecemos de nós mesmos. Nesses versículos Paulo nos deixa um lembrete poderoso de que a fé cristã nos capacita a enfrentar qualquer desafio. Ao confiar em Deus, podemos encontrar força, esperança e paz em meio às tempestades da vida. Amados irmãos em Cristo, espero que essa palavra tenha levado consolo nesse momento que sente-se abandonado. Tenha confiança que o Senhor nosso Deus não o abandona nunca, creia e clame pela sua presença a cada instante. Se você é essa palavra confortadora, se inscreva no canal, compartilhe, comente de qual estado ou cidade você é e deixe um like. Nós agradecemos.